Ei pessoal, Anderson despachante de Belo Horizonte, presidente da DESDOC, Associação Profissional de Despachantes Documentalistas de Minas Gerais. Esse vídeo aqui, gente, eu vou abordar rapidamente aqui dois temas, né? Um que foi a fala do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, o ministro da Infraestrutura, ele que é atual diretor do CONTRAN e do DENATRAN, né? Ele esteve no programa Roda Viva, dia 20/4/2019, e entre uma das suas falas ficou uma fala dele muito forte, falando a questão de acabar com o despachante ou coisa parecida. Eu vou abordar, eu vou colocar o vídeo dele falando sobre isso e vou abordar o porquê ele colocou isso. E muito ligado a isso, gente, para quem não sabe, o despachante que não sabe, é a medida provisória 881 de 30 de abril de 2019. Essa medida provisória que foi assinada pelo presidente Bolsonaro, todos sabem que o presidente Bolsonaro é um governo liberal, é um governo que luta contra a burocracia e institui desburocratizar, né, o que acontece aí no Brasil. E sabemos que, assim como eu, despachante, nós contamos, né, com a nossa atividade, com o nosso serviço, baseado em cima da burocracia que os nossos clientes, que são os nossos comitentes, que têm, né? A medida provisória institui a liberdade econômica e o livre exercício da atividade, que eu vou abordar, tá, gente? Então, na verdade, antes de tudo, pessoal, eu queria só um tempinho aqui informar a quem não sabe, né, dia 18 de abril agora foi fundada a DESDOC do Rio de Janeiro, né, eleito por aclamação Júnior Alcântara e sua presidência, né, junto com mais de 100 despachantes lá do estado. Estiveram presentes lá o representante, né, do deputado federal Hugo Leal, né, o assessor dele esteve lá um deputado estadual, esteve também um vereador, esteve um representante do movimento despachante legal e todos os despachantes que puderam estar lá nessa fundação. Parabéns ao Júnior Alcântara, parabéns aos despachantes do Rio de Janeiro, que agora tem, né, por essência, uma associação, uma entidade representativa que realmente vai representar vocês democraticamente, de portas abertas, entendeu? Dando acesso a vocês. E cabe lembrar que também, né, já existe a DESDOC também lá no Pará, com a Abimael e sua diretoria, e nós estamos aí, graças a Deus, né, empenhados e plantando essa semente aí já em 3 estados no Brasil, e outros estados já entram em contato com a gente, né? Algumas já associações já fundadas e querendo ter esse braço, recebendo a gente de braços abertos, lembrando em prol de você, despachante que está aí na ponta da linha. Então vamos lá, gente. Primeiramente eu vou deixar que vocês vejam a fala do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas, uma pessoa muito bem esclarecida, mas vamos lá, o que nos interessa, veja a fala aí do ministro no programa Roda Viva. Nós temos que atuar no intermediário. Existe tanta burocracia, porque ele precisa, às vezes, de um despachante para poder operar os documentos, né, de transporte que são exigidos. Nós estamos substituindo 10, 15 documentos de transporte por um, justamente para eliminar o despachante. Bem, pessoal, o contexto dessa fala do ministro, né, onde ele fala, foi feita uma pergunta para ele, o que ele está fazendo para melhorar a vida do caminhoneiro. Então, ele levanta ali uma hipótese, né, de que o caminhoneiro ele precisa de ter N documentos para poder transitar, né, entre eles o registro da ANTT, né, que são aqueles adesivos. E ele fala que quer desburocratizar, né, transformando em um só documento, acabando com os intermediários. Os intermediários nada mais gente, quando ele cita, é o despachante, né,
que o caminhoneiro ele tem essa dificuldade, são tantos documentos, né? Então que ele acaba contratando o despachante para poder fazer isso, né? Então, olha, gente, isso é um grande alerta, né? Eu vou falar aqui da medida provisória 881, mas é um grande alerta das mudanças que vem acontecendo aí. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui. A minha empresa, né? A minha empresa chama AM Despachante. Eu atuo como despachante de trânsito, despachante imobiliário, despachante documental, né? Eu sou corretor de imóveis, tenho o meu CRES também, né? Atuo como corretor. Então, o que acontece? A minha empresa, antes era uma grande dificuldade para você abrir uma empresa, né? Hoje, a junta comercial, a gente chama Junseng aqui, né? É o que o ministro acaba falando, ele reduziu isso. Então, você abre uma viabilidade, né? Através dessa viabilidade, você já tira o alvará. Isso é questão de horas, a prefeitura daqui de Belo Horizonte já te dá o alvará e, consequentemente, você já gera um documento que chama DBE, manda em uma semana, a empresa já está aberta. A medida provisória 881, ela vem ainda fazendo isso ficar mais célere, mais rápido. O que eu quero dizer com isso, gente? Hoje, a maioria dos despachantes que atuam, 70% dos despachantes brasileiros, eu quero até falar mais, 80% dos despachantes brasileiros atuam como despachante de trânsito, né? E essa modalidade de despachante de trânsito é uma modalidade que vai e que está tendo várias mudanças, né? A gente já teve aí a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, que o Bolsonaro está fazendo uma mudança para que ela seja renovada a cada 10 anos. O que acarreta, gente? Só de fazer esse comentário, né? E agora isso vinha à tona, várias autoescolas fecharam as portas, né? Porque ela depende disso, né? Porque de 5 em 5 anos você abre um leque, uma possibilidade muito maior do condutor estar procurando a autoescola. E tá vindo aí uma mudança, né? Mudar os 20 pontos para 40 pontos, ou seja, a pessoa vai perder a carteira, ela vai ter um prazo maior, quer dizer, você vai ter menos condutor também dentro das autoescolas. Então, o que acontece? Então, gente, isso vem para o lado do despachante também, despachante de trânsito também. Vocês podem esperar uma mudança drástica aí, porque, como o ministro falou, e o governo Bolsonaro, que não é um governo ruim, né? Mas ele vem tirar burocracia. Vou dar um outro exemplo, gente. Dia 28 agora, terça-feira que vem, hoje é dia 25, né? Eu estou gravando esse vídeo, dia 28, tem uma última audiência pública, né? Da placa Mercosul. Então vamos lá. Se a placa do Mercosul ela vier a ficar do jeito que está, né? Só emplacar os veículos, primeiro emplacamento, são aqueles veículos que estão sendo emplacados a primeira vez. Notem que o modelo da placa Mercosul, ela não vai precisar do lacre, não vai ter mais selo, né? Eu vejo muitos carros aqui que não tem selo, a placa só é parafusada. Isso é menos um serviço para o nosso cliente, ou seja, ele vai deixar de contratar o despachante, porque, na verdade, o cliente contrata o despachante por quê? Para ele fazer o primeiro emplacamento. Então, vou dar o exemplo aqui, eu pego a nota fiscal, identidade, a ficha de cadastro e dou entrada no processo, né? No mesmo dia ou no dia seguinte, o documento sai e novamente você retorna com o carro para colocar as placas, porque a placa tem selo, tá? Então, como eu disse aqui, se a placa do Mercosul ela vem do jeito que está, sem lacre, o próprio cliente vai parafusar a placa, ou seja, vai ser menos, né? Nós vamos ter menos serviços aí para o despachante. Fora isso, né? As ameaças que vêm aí com relação aos cartórios, né? Que eu já disse em vídeo anterior, que o STF já aprovou o MADIM, que os cartórios podem sim fazer convênios, né? Com repartições públicas e particulares, no caso o Detran. Já existe estado no Brasil do qual o governo abriu mão das autarquias, abriu mão do Detran e os próprios cartórios atuam fazendo essa documentação. Então, o despachante vai ter que mudar, né?
o despachante vai ter que se aprimorar, vai ter que ter conhecimento, porque ele não pode ficar mais voltado ao trânsito, né? Daqui uns dias vem a certificação digital, que todo mundo aqui conhece, e daqui a pouco o proprietário vai fazer essa transferência através de certificação digital. Ele mesmo, através do seu computador, ou do seu tablet, ou de outras plataformas, do seu smartphone, ele vai poder fazer essa transferência, né? Claro, é evidente que vamos ter aí sempre um cliente que vai confiar no despachante. Então, e agora eu vou deixar um vídeo do deputado do Novo, né, onde ele relata, a partir do artigo 6º, né, da medida provisória 881, medida provisória essa que foi assinada no dia 30/4, né, para desburocratizar, né, o andamento processual, né? Então, prestem atenção aí nessa medida provisória aí que o deputado vai falar e eu vou abordar ela aí. Pessoal, na tarde de hoje, lá no Palácio do Planalto, numa cerimônia muito bonita, com Jair Bolsonaro, Paulo Elbio e a sua equipe econômica com Paulo Guedes, nós tivemos a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. É quase que uma nova Carta Áurea, libertando os empresários para poderem finalmente poder empreender no Brasil sem as amarras terríveis que acontecem. E vamos ver quais são os itens da nova Carta de Liberdade, tirando essa escravidão do empresário brasileiro. Item 6. Se você está desenvolvendo uma atividade econômica e as leis ficarem desatualizadas, você não fica impedido de continuar essa atividade, principalmente hoje, que tem muitos aplicativos, que tem essa economia digital e não há leis que prevêem. Você pode continuar e aí haverá uma atualização da lei, mas não é a lei que vai impedir de você fazer a tua atividade. Item 7. O Estado não pode impedir um negócio se as partes estiverem de acordo. Se você tem uma atividade e você tem um contrato com outros particulares, maiores de idade, capazes, não é o Estado que vai se intrometer no meio da relação e dizer que não pode. Obviamente, né, restringindo aquelas coisas que são ilegais. Numa atividade legal, não é o Estado que se intromete. Item 8. Liberdade de risco. Não é o Estado que vai ficar colocando risco nas coisas ou que vai ficar se intrometendo. Se as partes são maiores, elas podem estabelecer as suas relações. De novo, não é o Estado que vai dizendo se você pode ou não pode desenvolver um negócio. Item 9. O Estado deve estabelecer prazos para poder atender, para responder aquilo que você fez de requisição ou deu entrada. E se ele não cumprir o prazo que ele mesmo colocou, tacitamente aquilo está aprovado também, desde que isso não tenha impacto, não tenha riscos para a sociedade. Mas não é o Estado que fica aquele balcão sem fim, que não termina nunca, que nunca entrega prazo e deixa o cidadão refém. Item 10, a digitalização dos documentos. Acaba com aquele monte de cópia autenticada, com aquele monte de reconhecimento de firma. O digital vale como se fosse o físico. Desburocratizando, acabando com aquele monte de papel, aquela papelada que você não termina mais, que você fica entregando para o Estado. Essa é uma medida provisória que foi apresentada hoje pelo governo. Ela passa a valer a partir da publicação e depois ela vai para a Câmara e para o Senado para poder fazer a aprovação final. Essa é uma medida extremamente importante para dar liberdade a todo brasileiro que quer empreender, sem ter que ficar pedindo autorização para o Estado, exercendo a sua plena cidadania. Bem, pessoal, como vocês podem ver o vídeo aí, desde o item 6, 7, 8, 9, 10, o que eu tento resumir aqui? O item 10, pessoal, é o último item, né, que vem trazer a digitalização de processo, né? Você não vai mais precisar de cópia autenticada, já temos uma lei falando sobre isso, agora vem a medida provisória, você não vai precisar mais estar reconhecendo firma, como eu disse, né? Hoje os processos, como a gente faz aqui na Junta Comercial, até mesmo lá no Ministério da Infraestrutura, ou para quem já tramita processo, que tem vários despachantes que são advogados e já atuam, né? Hoje é tudo digitalizado, então isso vai acontecer sim com o despachante, né? Então tá na hora do despachante, ó, tirar a venda, começar a olhar, ter visão de águia, né? E começar já a expandir, né? A ele se aprimorar, se atualizar
com as novas ferramentas que vem aí. Ali cita no item 9 e 10 também, gente, que eu acho que toca um pouquinho na regulamentação da profissão do despachante. Como diz, não é o Estado, né? Se eu estou exercendo uma atividade, um contrato entre eu e o meu cliente, não vai ser uma regulamentação de lei que vai fazer com que, para mim atuar como despachante, eu vou ter que estar afiliado a um conselho de classe, né? Ficou bem claro isso ali, porque desde que eu exerço uma atividade, eu sou maior e a outra pessoa o Estado não pode mais intervir com relação a isso. E também fica meio subjetivo, né? Nós temos o ministro da Infraestrutura que fala em uma frase, em um contexto, acabar com o despachante. De outro lado, você vê aí o pessoal com frente parlamentar querendo inserir o despachante no Código de Trânsito. Ora, gente, você não pode obrigar, né, um proprietário de veículo, quem está adquirindo, obrigar, né, que um despachante, que esse cliente só transfira um veículo mediante despachantes. Não existe. A gente está vendo que o Bolsonaro está aí aumentando o prazo da CNH, né? O ministro mesmo falando, acabando com o despachante, tirar essa burocracia dos caminhoneiros. Então, eu não vejo por que o governo Bolsonaro, até mesmo o ministro da Infraestrutura, que é ele que comanda ali o CONTRAN, né? Que hoje quase que a gente não fala mais de Ministério das Cidades. Então, eu não vejo ali como o pessoal entrar, né? Não vejo essa vontade hoje da União com relação a isso, né? Então é isso que eu tenho para falar, no meu entendimento para vocês. E eu acho bom isso, gente, porque se eu fosse só despachante de trânsito, eu ficaria com muito medo, muito temeroso com o que está acontecendo, né? Os despachantes não têm outras ferramentas, né? Como se diz, vários aplicativos entrando aí, né? Eu recebi uma ligação de uma empresa querendo fazer um aplicativo com relação ao serviço que o despachante hoje já exerce, além do despachante. Vocês veem aí que há 2 anos atrás você tinha um taxista, né? Você tinha uma lei estadual que para você exercer a função de taxista, ser um prestador de serviço, e hoje você já vê a Uber, você já vê a Cabify, você já vê a 99, né? E você vê outros aplicativos aí no modo de entrega, o motoboy, até mesmo através de bicicleta. Então, por que não vai vir uma empresa, um novo aplicativo aí, ameaçando essa atividade, né, gente? Que, como eu disse, hoje nós temos o próprio advogado, que ele, por meio de procuração, também pode representar o seu cliente. Então, gente, com relação à fala do ministro, do Tarcísio Gomes, né, você já vê a postura dele, sendo ministro lá da infraestrutura que comanda transporte aéreo e coisa e tal, né? E você vê também a medida provisória 881 e outras coisas que vem aí, né? Para poder desburocratizar, né? Então, o que acontece? Eu chamo a atenção aqui aos nossos colegas do Brasil, né? As entidades, né, que possam estar um passo à frente com relação a isso. Volto a falar, daqui uns dias eu vou fazer uma convocação a nível nacional, né, de uma audiência pública que nós vamos fazer lá no Congresso, né, com relação aos cartórios, né, para a gente levantar essa bandeira, junto com uma outra federação, né, que também se sente ameaçada dos cartórios estarem entrando aí. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês aqui, né, e agradecer a vocês, que vocês possam se inscrever, curtir esse canal, né, se inscrever, fazer contatos, os despachantes podem mandar contato aqui, né, e que os despachantes possam se associar à Desdoc do Rio de Janeiro, que está de portas abertas. O Júnior, com todo esse gás, Júnior Alcântara, presidente lá da Desdoc do Rio de Janeiro. Estamos lá, o Abimael também lá no Pará, com o gás todo já, como se diz, fazendo já as suas credenciais, filiando os despachantes que lá estão. Então, desejo a vocês um grande abraço. Pode deixar suas perguntas aqui no meu canal aqui, ou mandar através do meu WhatsApp, que novamente aparece aí. Tá bom, pessoal? Curtem esse canal, divulguem essa ideia. A Desdoc está chegando aí
né, a nível Brasil, para trazer tranquilidade, para trazer informação, né, para vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço aí.